Sejam muito bem-vindos ao Barato Total Podcast. Mais um programa, mais um podcast para você de Santa Cruz do Capibaribe e região que gosta de acompanhar esse bate-papo com as personalidades da nossa cidade e de toda a região. Nós estamos em parceria com o Sulancast TV, onde todas as terças-feiras, às 19 horas, o nosso programa irá ao ar. É uma alegria imensa eu estar aqui iniciando esse projeto e trazendo toda semana um convidado muito mais do que especial para conversar aqui sobre música, sobre cinema, sobre literatura, sobre futebol, sobre cultura e arte no geral. E falar aqui também que esse projeto só está acontecendo por conta dos nossos parceiros incríveis, por conta desse apoio incrível que eles têm nos dado. A Toque Secreto Lingerie, né, que traz aí mais charme e conforto para você, mulher. A Davi Fashion Distribuidora, sempre conectando você às tendências. Também a Rafa Burger, né, hamburgueria que faz aí hambúrgueres artesanais maravilhosos e com um preço justo. E a 3V agência de marketing, que sempre está trazendo as suas ideias para a realidade, né? Eles que fizeram essa arte do nosso programa Barato Total Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui, nesse primeiro episódio, um músico, baixista e compositor da Beth Morfina, banda de rock aqui de Santa Cruz do Capibaribe, da qual eu também faço parte, e psicólogo recém-formado. Eu, Alex Macedo, converso hoje com meu amigo, meu parceiro, Marcos Malta. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aí, Marcos. Boa noite, bom dia, enfim, estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra abrir as portas do Barato Total. Muito bem, Marcos. Eu gostaria de começar conversando com você, porque você é psicólogo recém-formado, né? Recentemente completou um ano aí de sua formação e você está atuando atualmente na Fundação Padre Zuzinha, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não é isso, Marcos? Conta mais um pouco sobre essa tua atuação na área da psicologia aqui em Santa Cruz do Capibaribe e também na região. Pois é, eu atuo na Fundação Beneficente Padre Zuzinha desde a minha formação, estagiei lá e dei continuidade ao trabalho, faço atendimento clínico, voluntário, e também realizo atendimentos online, em casa, mas também atuo na área social, no município vizinho aqui de Jataúba, né? Município do qual eu vim, e é um trabalho diferente numa outra área, mas dentro da própria psicologia, dentro do que é possível fazer na psicologia. Então, de certa forma, estou ligado ao município e estou ligado ao município de origem, Jataúba, né? Muito bem, Marcos. E qual a relação, você que é músico também, né? Qual a relação que você vê entre a música e a psicologia? A sua paixão pela música, você acha que ela levou você a decidir cursar psicologia? Existe uma relação entre música e psicologia? E me responde, Marcos, em que a psicologia interfere na música e a música também na psicologia? Bom, a relação da minha escolha por psicologia não vem diretamente da música. Pelo menos não de maneira que eu consiga recordar. O cinema, sim, as séries, os filmes têm uma certa influência. No entanto, dialogam, né, a partir do curso, a partir das minhas vivências, é impossível fugir da música. Então, na minha própria atuação, tem música quando é possível. Na área social, por exemplo, sempre que é necessário, tem música pautando, tem uma escolha. Às vezes eu mesmo sou músico, quando tem encontros grupais, etc. Na clínica, só se for uma situação que pede por aquilo, né? Porque o intuito é outro, mas quando cabe, e cabe muito, né? Tem psicólogos aí que trabalham a musicoterapia, etc. A música dialoga muito bem com a psicologia. Ô Marcos, e como é que a música chegou? Agora a gente vai voltar lá no Marquinhos, lá na Mariana, em Jataúba, no sítio da Mariana. O que é que Marquinhos lá ouvia em casa por influência do pai, por influência da mãe? O que é que rolava ali no rádio,
na Vitola? O que é que Marcos ouvia quando era lá? A memória mais antiga que Marcos consegue puxar sobre a música na sua vida? A memória mais antiga que eu consigo recordar é a influência do rádio. O rádio era muito presente na casa dos meus pais, da minha avó materna, paterna, porque o rádio fazia parte do dia a dia. A televisão não tinha o espaço total. Tinha os horários ali de jornais, tinha horário de novela, na noite, por exemplo, era da televisão. Mas durante o dia, durante a rotina, o rádio ele fazia parte do ambiente. Em uma casa da minha avó materna, por exemplo, Maria Batista, era a rádio AM. Ela tinha um Panasonic assim, que travava no AM e só tocava AM. Então era Liberdade AM, era a Rádio Jornal de Caruaru. Na casa da minha avó paterna, né, Damiana, que tinha minha tia, minha prima, meus primos, era FM. Então, o que eu via na casa dessa outra avó era a FM que trazia o forró estilizado, que se chama estilizado, que se chamava, pelo menos hoje, já é forró das antigas, né? Mas era isso que vinha da rádio. E na casa da minha mãe e dos meus pais, de manhãzinha, eu lembro muito de acordar já o som de forró. E forró pé de serra, como ainda hoje é tradicional, que logo pela manhã se tem forró pé de serra, né? Então eu lembro de ouvir Flávio José, lembro de ouvir Trio Nordestino, os Três do Nordeste, Luiz Gonzaga. Então, antes mesmo de eu consumir música diretamente, assim, buscar um disco, tinha esse tipo de influência do rádio. Internet naquela época não existia. Se existia era tudo mato, pelo menos lá pra gente, né? E quando Marcos teve interesse mesmo pela música, foi através de quê? De qual artista, de qual banda? Bom, interesse mesmo eu tive a partir da influência do meu irmão. Vamos lá, meu irmão é Carlos Wilker, ele é professor, atua aqui na região já há um bom tempo e ele é um entusiasta da música desde muito cedo. Nos anos 2000 ele meio que se converteu ao rock, ao reggae, ao hip hop, a gêneros alternativos e estranhos para a região, né? O que predominava, como eu falei. Ele tinha fitas de calcinha preta, tinha fita de machos com leite, etc. E aquilo era o comum. E de alguma forma aquilo se rompeu. E essa ruptura chegou a mim, chegou a amigos. Então, Isso lá na Mariana ainda? isso lá Isso... na Mariana, né? Mariana faz parte do município de Jataúba. Então, em Jataúba ele tinha influências, ele tinha pessoas que trocavam CDs, porque era uma época muito específica de consumir música, né? Você tinha que ter aquela fita, aquele CD, tem que fazer cópia, se fosse o caso. Então, chegou de uma forma muito intensa. E como ele estava na fase da adolescência, chegou de uma forma radical. Então, veio muito material. Então, de repente, eu tinha aquilo do rádio, eu tinha a influência do meu pai, já falecido, Manuel Messias, e da minha mãe, Maria Eunice, porque eles ouviam a música que seria, sei lá, música romântica, música brega. Meu pai ouvia muito, por exemplo, Amado Batista. Meu pai ouvia muito Bartol Galeno, ouvia muito Fernando Mendes, enfim, todos esses cantores da época. Minha mãe ouvia Diana, ouvia Leonardo, ouvia Zezé de Camargo e Luciano, mas aquilo não era, naquele momento, uma escolha minha. Eu tinha acesso àqueles discos, aquelas capas me chamavam a atenção, né, de um disco de vinil. Eu tinha acesso àqueles CDs, mas aquilo não era uma determinação minha. A partir de um momento que meu irmão começa a ter maior influência, eu começo, talvez, por uma identificação, por ser uma coisa que rompia, a me interessar por aquela banda. De repente eu fiquei dizendo, não, esse aqui é meu artista favorito. Não, essa banda é a minha banda favorita. Até aquela sensação de pertencimento. E você lembra quais foram esses CDs que chegaram? Os primeiros CDs ali que bateram, assim que você viu, você... Nossa, Lembro. isso aqui... O primeiro que bateu foi uma fita cassete, era do meu pai, curiosamente, mas era uma fita de Raul Seixas, uma coletânea Maluco Beleza. Na minha carteira eu ainda tenho o encartezinho dessa fita cassete, porque meu irmão, no meu aniversário de 7 anos, por aí, ele me presenteou, ele assinou e presenteou com essa fita. E para o meu pai, aquilo ali era uma fita de um artista popular, como Raul Seixas se propunha a ser, né? Parece uma fita de forró, parece uma fita de brega, não parece que você está ouvindo exatamente um artista do rock, né? Raul, ele tinha essa múltipla faceta, assim. Então, aquela fita para mim ali tinha, como vovó já dizia, tinha Maluco Beleza, tinha os principais sucessos.
E aqueles sucessos ali fizeram minha cabeça, até porque tem um fator infantil nas músicas de Raul Seixas, né? Tem Eu Nasci há 10 mil anos atrás, tem aquelas narrações, o Maluco Beleza, a Mosca na Sopa, então são elementos muito infantis. Então isso para mim bateu muito forte. Falando em influências também, tem um primo meu chamado Adriano, que como eu nasci em 94, então eu pego ali parte dos anos 90, mas lembro principalmente do final dos anos 90. E no final dos anos 90 ainda era muito forte a influência dos Mamonas Assassinas. Eles haviam falecido em 96, num trágico acidente, mas a cada ano aquilo era reprisado nos Gugus da vida, Faustões, etc. Então, para mim era muito recente ainda a influência dos Mamonas Assassinas, na minha geração. Então tem uma fita que eu lembro também de ter acesso e de ouvir muito. Mas são muitas coisas. Florentina, de Tiririca, enfim, o que se passava na televisão também, que os programas de auditório eram muito comuns. Então a influência musical era gigante. A televisão ela teve muito esse papel pra gente, né? Que talvez pra geração atual ela não tem, né, Marcos? Esse papel de apresentar novos artistas, de apresentar essas músicas ali, bandas ali que talvez já não fossem mais da nossa época, né? Já eram bandas mais ultrapassadas mesmo, mas que ainda estavam ali, né? A gente, você tanto como eu, a gente teve muito essa questão de pegar as bandas já depois delas terem vivido o auge, né? A gente acompanhou muito as bandas do rock brasileiro dos anos 80, mas a gente não viveu a época. Nós conhecemos já ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que nós viemos a conhecer essas bandas. É, o que você acha que está faltando hoje, Marcos, para que essas bandas elas não consigam mais chegar às crianças, né, aos adolescentes, como chegavam para a gente? O que você acha que está faltando? Eu acho que falta justamente essa ponte que era feita de uma maneira até meio que monopolizada pela televisão e pelo rádio. Então, quem ia ao domingo ao programa de auditório tinha a atenção de todos, então definia, ditava uma tendência. Coisa que a internet trouxe muita informação, mas pulverizou. Então, a música hoje, não só o rock ou outros gêneros, eles são pulverizados. Então, eu acredito que, por mais que tenha iniciativas hoje de compositores novos, de bandas que têm propostas que em outras épocas teriam um destaque, hoje, talvez, por tanta informação, não chegam. Por exemplo, tempos depois, um pouco além desse tempo que eu narrei aqui, da infância, na adolescência, chegou para mim a MTV. A MTV chegou na TV aberta, eu sabia que a MTV existia, mas não havia um canal que direcionasse, né? Quem gostava de rock tinha que dar seus pulos, como a gente fala. Então tinha que conseguir um CD com alguém, tinha que apelar às vezes para pirataria, tinha que apelar para a internet, mas de uma forma muito limitada, né? Nos cybers, nas lan houses da vida. E a MTV, de certa forma, mostrava para você, olha, o que está acontecendo é isso. O que já aconteceu é isso, o que está acontecendo é isso, vai por aqui o caminho. Então, eu acho que hoje, e isso talvez não seja culpa de ninguém, talvez seja um movimento natural das coisas, assim, da música, da arte, ela pulverizou, a internet pulverizou isso. Então fica mais difícil. E por isso talvez hoje tenha mais músicas virais. É preciso um gancho muito viral, é preciso algo muito, às vezes humorado, fora da curva para viralizar, que seja com um ditado, uma dança. Então você percebe que para viralizar hoje não é mais no programa de domingo. Você vai para o programa de domingo depois que viraliza na internet. Depois que viraliza a dancinha, depois que viraliza com uma polêmica. Então os meios são outros hoje. Ô Marcos, você compositor também, né? Você iniciou lá atrás com o violão. Como foi que o violão chegou para Marcos Malta? Como foi que Marcos tomou ali o gosto por fazer a música própria, a música autoral ali, de começar a escrever, de começar a compor? Bom, então, ainda na Mariana, meu pai, Manuel, ele havia ganhado dos irmãos um violão tonante. Para quem é músico vai saber o que era um violão nacional, etc., que era de nylon e vivia guardado em cima do guarda-roupa. Então, naquele guarda-roupa, o violão era envolto num plástico, e meu pai não sabia afinar o violão, então ele às vezes passava muito tempo lá e sabia tocar três acordes, e com esses três acordes ele tinha um domínio muito grande.
Ele conseguia, dentro daquilo que ele se propunha, né, das músicas românticas que ele gostava, ele fazia muito bem, cantava muito bem, era afinado, tinha uma boa voz. E aí, vez ou outra, ele pegava esse violão, dedilhava, e aquilo pra mim tinha um encanto. Era gigante pra mim, eu era muito pequeno. Aquilo era um objeto que pra mim era como se fosse algo que era exclusivo de alguns momentos. Por exemplo, quando faltava luz. Quando faltava luz na casa dos meus pais, era a hora que eu sabia que pegaria esse violão e que eu pegaria meu violãozinho de brinquedo e ficaria tentando imitar aquela performance. Quando meu irmão, influenciado já, como eu falei, pelo rock, por compor também, que ele já começou a escrever, ele ouvia muito Legião Urbana, influenciado principalmente por Renato Russo. Carlos começou a escrever letras. E ele escrevia muito bem já desde aquele tempo. Então ele tinha uma, uma noção muito grande de versos e tal, mas ele não tocava. Então, a época, ele pegou esse violão do meu pai parado, pegou um monte de material emprestado com amigos em Jataúba, e ele começou a tentar aprender a tocar violão. Não deu sequência, esse material ficou parado lá, arquivado. Então, ali por volta do talvez 2006, 2007, mais ou menos, eu comecei a pegar esse material que tava parado. Eu acho que dá. Ele não devolveu, o material dos amigos está lá ainda, eu tenho alguns. E ele não ter devolvido me deu a chance de ter acesso a muitas cifras, a muitas revistas, a uma forma que hoje também é menos comum, mas antigamente nas bancas de jornais era muito comum esse tipo de conteúdo, com sucessos do momento, sucessos antigos e aliás cifras para você tocar. Então começou por aí. E aí com amigos na escola também tem um amigo meu Luiz, que é guitarrista, que ele também me dava toques, etc. Então por aí eu comecei a permear essa área do violão, da música, né? E as primeiras composições, quando é que vem assim o desejo por começar a escrever mesmo assim? Vem de uma forma muito tímida, porque como eu falei, meu irmão escrevia muito bem e isso me deixava receoso de apresentar alguma coisa. Porque eu sabia que tinha um nível ali que eu teria que esperar um pouquinho mais. Então demorou muito para eu escrever alguma coisa, para eu mostrar alguma coisa. Mas ele surgiu também quando eu comecei a tocar violão. Porque aí quando eu aprendi dois, três acordes, eu disse, ué, com esses dois, três acordes eu posso criar algo aqui que ninguém fez. Então essa é a magia de compor. Até hoje eu acho incrível isso. É claro que você se influencia, é claro que tem ali uma fatia de coisas que você pensa, que às vezes até esbarra, mas o resultado final é uma coisa nova. Então, a partir do momento que eu comecei a tocar os primeiros acordes, eu comecei a escrever. Então, foi mais ou menos no mesmo período que eu comecei. Lembra as primeiras coisas, Marcos, que escreveu? Lembro, tem uma música que chamava A Criatura. Sei cantar ainda, sei tocar, etc. Que falava de uma criatura mitológica, etc. E era uma música que não sei se seria a primeira, porque tinham outros rabiscos no caderno. Mas quando meu irmão compunha, eu desenhava muito nesses cadernos. Então ele fazia as músicas, eu imaginava as bandas. Quando eu era criança, eu desenhava muito. E aí eu ficava imaginando bandas, dando nome a bandas, dando vida àquela música do meu irmão que não tinha vazão também. Então ele compunha muito, escrevia muito, mas aquilo não tinha vazão. Ele não fazia parte de uma banda, etc. Vez ou outra aquilo circulava para outro amigo dele, mas aquilo não tinha vazão. Quando eu tenho acesso a esses cadernos, eu começo a querer musicar essas letras e eu começo a me incentivar em fazer letras também. Então, começa por aí. E depois comecei a compor com ele. Então, eu dei espaços e, olha, eu tô tocando alguma coisa. E ele também me incentivou muito, depois me presenteou com violão, etc. E aí, quando ele morava em Santa Cruz e eu continuava morando em Jataúba, na Mariana. Quando ele ia para lá, era quase como uma sessão de composição. A gente ficava no quarto, ficava em algum local, conversando sobre temas e fazendo em cima, com os acordes que eu sabia. Dentro do que a gente sabia, a gente fazia muita coisa junto. Ô, Marcos, e depois vem a Beto Morfina, né? Depois você vem aqui para Santa Cruz do Capibaribe, a gente se conhece, né? A gente se junta para começar a fazer música, é até interessante, né? Que a gente se conhece indo para um show dos Titãs, que é uma das bandas da nossa vida, né?
E nessa ida a gente já compõe uma primeira parceria ali, né? Uma primeira música. Como foi depois essa mudança de Jataúba, lá da zona rural, para vir morar em Santa Cruz e aí montar essa banda e começar a tocar e sempre voltado pro autoral, né, Marcos? Isso, quando iniciou o ano de 2015, nesse período eu já estava interessado, por exemplo, no contrabaixo. Muita gente começa no violão e às vezes parte para a guitarra, contrabaixo um pouco menos, né? É menos atrativo, mas eu tinha um interesse. Nessa época eu ouvia muito a banda Nirvana, ouvia Titãs e comecei a ampliar, né? Desde aquela primeira influência do meu irmão, eu ampliei muito. Então depois eu comecei a dar meus passos, fui, por exemplo, me aproximando dos Ramones e eram bandas que faziam parecer possível que eu tivesse uma banda, que eu tocasse. Porque eu era limitado, não que hoje eu seja um grande músico, mas naquela época eu no contrabaixo eu sabia muito pouco, tocava no próprio violão, então eu tenho uma limitação ali. E essas bandas me faziam ser possível, não, pera aí, eu posso tocar com isso que eu tenho, não preciso ser tão complicado para passar uma mensagem. E aí, durante esse período, era a época do WhatsApp, aí a gente entrou em contato também por conta do Facebook, através de Carlos. Já havia aqui na cidade, em Santa Cruz, a reunião entre amigos. Então, vez ou outra, eu vinha a Santa Cruz, na avenida, tinha a aglomeração de alguns roqueiros ali, né, na A 29, malinha, né? a malinha do rock. Então, eu chegava aqui pequeno com meu irmão e ficava no meio daquela galera, fascinado, né? Pessoas que depois eu vinha encontrar, etc. Mas ali todo mundo era uma coisa que fugia daquela bolha que eu tinha lá no sítio, né? Eu tinha um bom convívio com os meninos, meus amigos, com a família, mas tinha uma certa solidão, porque tinham algumas poucas pessoas que ouviam aquela música que eu ouvia. Então eu encontrava em Jataúba, eu encontrava, por exemplo, eh, em Santa Cruz, mas quando veio a internet, essa ligação foi maior. Então, quando veio a internet, foi que eu, por exemplo, te conheci, e a gente pensou na ideia de eu fazer parte da Beto Morfina, que não era Beto Morfina, ainda era TR7. Isso. Então, é a semente da Beto Morfina. E era para eu ser inicialmente um tecladista, né? Obviamente, não, não, não. Isso, porque na época eu tocava baixo, né? Isso. E aí a gente tava precisando e a gente queria se juntar de qualquer forma. E aí veio a ideia do teclado, que naturalmente foi descartada mais adiante, né? Naturalmente. Porque eram muitos integrantes que já faziam parte da banda, então sobrava teclado e talvez triângulo, se alguém fosse tocar. Então, quando a gente trocou essa ideia, ficou claro que tinha uma afinidade, principalmente pelos Titãs e pela parte B dos Titãs. Eu lembro que nessa época a gente tava muito ouvindo Cabeça de Dinossauro da Vida, Titanomaquia, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, o Nhengatu, foi lançado em 2014, então tava muito em alta pra gente. Quando eu vim pra cá, eu vim pra ir a um show dos Titãs no Festival de Inverno de Garanhuns. E ali a gente, no caminho, já esboçou uma letra, quer dizer, fez a letra, aquela letra Consumidor se chamava. Consumidor. Consumidor. Consumidor, né? Tem esse jogo de Isso. palavras. A letra ficou naquilo, mas ali a gente percebeu que tinha uma afinidade, que até então eu só havia composto com meu irmão. Era o meu único parceiro. Então, quando eu percebi, opa, porque é difícil, né? Não é tão fácil você encontrar parceiros que falem, que consigam discutir uma letra, consigam ter essa abertura. Então, a partir dali, ficou mais intenso e a gente começou a pensar na possibilidade dessa colaboração. Isso, e aí depois a gente acabou fazendo um Capibaribe em Rock, né, em 2014, Ainda como TR7, né? ainda como TR7, e ali no início de 2015 a gente forma de fato a Beto Morfina e a gente entra no estúdio para gravar um disco autoral. E ali você já entra com uma composição sua, algumas minhas, eu com o André, né? Mas as músicas ainda eram muito assim. Depois, a partir do segundo álbum, é que vem as parcerias, né? Isso. Como eu falei, eu vim em 2015 para cá morar. E em 2015 eu comecei a trabalhar aqui, comecei a ter outro ciclo social. E a banda era o principal deles, porque a gente, como primeiro álbum, então tinha muitas metas, muitos objetivos. Então a gente falava muito sobre isso, né? Sobre o nome da banda, sobre as possibilidades.
e a gente tinha um repertório pronto. Então muitas dessas ideias só vieram culminar nos próximos álbuns, porque o primeiro realmente eram de composições prévias, porque a TR7 ela se dissolveu e ela se voltou para a influência que era mais próxima do que a gente conversava, que era Titãs. E aí André, você e eu, nós estávamos mais próximos dos caminhos que a gente queria tomar com a banda. E foram os caminhos que depois aí resultou em 4 álbuns, em premiações a nível estadual, né, Marcos? E como você vê essa produção autoral? E aí eu não falo nem só da Beth Morfina, mas a produção autoral do movimento, das bandas de rock de Santa Cruz do Capibaribe. Como você vê essa produção autoral aqui, Marcos? Eu acredito que na região agreste, talvez, eu não sei, estadual, talvez eu estivesse sendo muito pretensioso. É uma das mais produtivas. Eu desconheço outro município, talvez Caruaru, porque é muito tradicional, um município mais antigo, muito musical, que tenha algo voltado assim para o gênero do rock de uma forma tão prolífera. Talvez Surubim com a Ranagoric, com a Menarca, hoje lá do Fim do Mundo. Enfim, hoje tem muita coisa em muitas cidades. Mas Santa Cruz tem uma produção muito intensa. Às vezes nem sempre registrada em CDs. Então tem muitas bandas, como é o caso da Calibre 765, que demorou muito tempo para registrar as composições que eram culturais. Todo mundo sabia cantar, estava presente nos shows, repertórios de outras bandas, mas aquilo ali não estava registrado. Tem a Projeto Licético, né, que já fez isso ali no final dos anos 90, 2000. início dos anos No 2000, ano né? 2000 eles lançam o primeiro álbum de Isso, rock Beto autoral, Skin e né? companhia deu esse pontapé e é um pontapé muito importante porque crava a ideia, assim como pelo Nirvana, pelo Ramones, eu percebi, epa, dá para fazer música. Quando alguém crava essa bandeira, você influenciar a cena, dá para então tocar minha música num show? Dá para fazer. Então eu acredito que seja encorajador. De tempos em tempos é mais produtivo, então há janelas aqui, mas sempre tem alguma coisa sendo lançada, se não como álbum, como single, é uma região muito produtiva, não só no rock, mas em outros gêneros também. Hoje você vê que a cena está mais parada, hoje você vê que a cena está muito voltada para as bandas covers. Talvez os espaços mudem muito e possibilitem outras coisas, né? Então tem espaços como quando a Beth Morfina surgiu que eram mais abertos a esse tipo de música autoral, coisas que em outros tempos às vezes se fecham um pouco mais. Talvez seja algo passageiro assim, mas é possível que eh, a questão do espaço dificulte um pouco. Embora, como eu falei, tenha gente produzindo e que já quando a gente surgiu tinha também espaço para bandas covers, acho que elas têm um papel, elas levam um tipo de entretenimento, porque nem sempre você está aberto para ouvir uma banda nova, né? Então é interessante quando você vai a um local sabendo que é algo novo. Tem gente que paga para ver isso e tem gente que quer ouvir uma banda tocar a música que ele gosta. Eu acho que tem esses papéis assim distintos. Ô Marcos, a gente falou do show, né, dos Titãs, que a gente foi no Festival de Inverno de Garanhuns em 2014. Quais outros shows que você viu que marcaram assim na sua vida? O encontro dos Titãs, o próprio reencontro, né, que aconteceu há um pouco tempo atrás, nós estávamos lá junto, inclusive, quando reuniram a formação original, exceto por eh, Marcelo Marcelo Fromer, Fromer, o né? guitarrista, né, que faleceu. Mas estava lá Liminha, estava a filha de Marcelo Fromer, então foi uma turnê bem familiar dentro dos Titãs e que nos possibilitou ter contato com é uma nave do tempo. Claro que é uma coisa muito nostálgica. Nem sempre a nostalgia precisa ser vista como uma coisa ruim. É incrível você ter acesso a um evento que você sabe que vai ser único, né? Tem a questão da saúde dos integrantes. Branco Melo já estava assim. Então, foi algo que eu sabia que eu teria que ir porque talvez eu não pudesse ir em outro momento. Então, esse foi um dos shows marcantes. Outro show marcante que eu tive foi aqui, em Santa Cruz, com o Renato e seus Blue Caps. Quando eu ainda morava lá no sítio, eu morava na Mariana e vim para ir ao show com meu irmão. Então eu vi Renato e seus Blue Caps, sou muito fã da Jovem Guarda e ouvia muito. Então tive acesso, fui ao camarim. Isso foi muito importante para mim. E também tem os shows importantes da própria Beto Morfina, né? Esse show do Capibaribe em Rock 2014
14 foi muito importante, muito tenso, naturalmente, até que a gente se habitue ao palco. Meu papel era muito específico, né? Era uma espécie de um backing vocal bem meia boca e fiz uma participação tocando contrabaixo. Não, errei, é claro que errei, mas me expor àquele show, é, ter a ideia de fazer parte de algo foi muito, muito incrível, assim. Então, esses 3 shows eu acho que marcam. Claro que tem vários outros de várias bandas. Bacana, Marcos. Aqui no podcast a gente vai ter um quadro chamado Banda de Estimação, onde eu pergunto ao entrevistado da vez qual a banda, o artista, o cantor, a cantora é, que sempre está ali permeando no seu fone de ouvido, que é o seu artista favorito, é o seu camisa 10 da música. E aí, Marcos, eu queria que você falasse um pouco pra gente. Qual é a sua banda de estimação? Banda, cantor, cantora? Bom, se eu for falar como banda de estimação, eu tenho que abrir 2 opções, nacional e internacional. Nacional eu diria Titãs, sem sombra de dúvidas. Internacional eu diria Nirvana. Nirvana teve um papel muito importante que teve na vida, eu acredito, de muitas pessoas que nasceram na minha geração e um pouquinho antes até. Nirvana ali do grunge dos anos 90 influenciou muito, assim, eu já tinha acesso a DVDs, então eu tinha acesso a pôsteres de banca de revista. Então aquilo ali pra mim tinha um fascínio que eu tenho até hoje, então é a minha banda de estimação. Se eu for considerar aquela banda de cabeceira que me fez, assim, talvez seria o Nirvana. Mas se eu for considerar uma, no geral, brasileira, por exemplo, Titãs. Mas no geral seria. Seria o Nirvana. O que é que chama a atenção, Marcos, no Nirvana? Assim, porque é uma banda que, pra gente, pra nossa geração, de quando criança, sempre foi uma banda que chamou muita atenção, né? Eu lembro que muita gente na escola, até pessoas que não eram ligadas a ouvir o rock e tal, mas gostavam do Nirvana. O que é que chama tanta atenção assim no Nirvana? Pelo menos a mim chamava a atenção a questão de ser muito enérgico. Talvez foi o primeiro contato que eu tive com algo próximo do punk. Então, quando eu vi a forma como eles se movimentavam no palco, era mais caótico do que eu conhecia de outras bandas. De se jogar na plateia, de quebrar instrumentos no final, aquilo pra mim era muito impactante. E eu conhecia ainda na infância, né? Então isso pra mim teve um impacto. De certa forma também, a simplicidade do Nirvana me cativava. Por exemplo, o primeiro riff que eu aprendi no violão, não como acorde, violão, etc., foi um riff do Nirvana, Come As You Are. Quem me ensinou foi Saulo Alves, né? Cantor e um entusiasta da arte aqui em Santa Cruz, que foi lá no sítio, ele fazia parte da família naquele período, e ele me apresentou o riff. E durante meses eu toquei aquele riff, né? O tom, e aquilo, pra quem chegava em casa, você toca violão, toco. E aí mostrava Come As You Are. Então eu acredito que isso não só descomplicou o rock, que ali nos anos 70, 80 teve o punk, mas aí tinha momentos que complicava mais, ficava inacessível, tinha grandes shows, grandes festivais, e parecia que o rock estava se tornando algo muito mainstream, algo muito gigante. O Nirvana tornou a coisa mais acessível. Não, você só precisa de uma guitarra, um contrabaixo e uma bateria. E o resto você pode adicionar se quiser. Então acho que isso foi o que me fascinou. E claro, também a lenda ao redor de Kurt Cobain, né, do suicídio dele, que dizem que foi homicídio, mas talvez seja realmente ter sido um suicídio, chamar atenção. As capas dos discos, a calça rasgada, o jeans rasgado. Tinha uma figura que fazia parte ali da cultura do Nirvana, que talvez não intencionalmente tenha influenciado muito, assim, muitos jovens, assim como eu lá no Sítio Mariana, por exemplo. Chegou lá, então chegou em muitos outros locais. Se no geral o Nirvana seria a sua banda de estimação, sua nota 10, o Titãs seria uma nota 9 aí. Quais seriam outras duas bandas ou artistas que ocupariam essa nota 9 aí? Ah, é duro dizer isso, mas, por exemplo, a 9, né, que já que teve a 10, ah, seriam ocupados, por exemplo, por Amado Batista e Raul Seixas. Acho que é isso. Se tivesse outra, Ramones, por exemplo. Seriam 5, esse quinteto, assim, é muita coisa. Mas, por exemplo, artista, cantor, Raul Seixas,
pelo que eu já falei, pela aquela fitinha e pelo que eu explorei depois na carreira dele, com Raulzito e os Panteras, a Sociedade da Grã Ordem Cavernista, que é um projeto que ele fez enquanto ainda era produtor da CBS, as composições que ele tinha com outros artistas, para outros artistas, e também a carreira dele, né, que é muito extensa, com muitas fases, muito criativa, com muitos parceiros. Então, Raul Seixas com certeza estaria. Amado Batista, pela influência que meu pai, de tanto ouvir assim, eu comecei a. Eu falei que no início eu tinha influência, mas é claro que, como um bom filho, eu me revoltei contra o gosto do meu pai e da minha mãe. Como um bom roqueiro, eu tinha que não ouvir aquilo. Mas aí depois, no final da adolescência, quando a gente não precisa mais da revolta, início da vida adulta, ainda bem que eu consegui entender aquilo tudo e perceber que aquilo tudo fazia parte e poderia dialogar. Então, hoje na minha playlist pode tocar uma música Amado Batista e pular para a música do Metallica, pode a próxima ser uma música de reggae, pode a próxima ser uma música de hip hop, rap, enfim. Então, Amado Batista, quando eu pego um violão hoje, eu sei cantar músicas de todos os períodos de Amado Batista, por exemplo. E sei dizer o ano, e sei também apontar ali qual é o meu disco favorito. Então não é que eu ouço de tabela, eu ouço realmente, e agora por escolha. O que era uma música de tabela na infância, hoje é por escolha. Então seriam esses. É o artista que você mais tem conhecimento? Seria o Amado Batista? Seria Amado Batista, enfim, todos esses que eu citei, eu tenho propriedade de fala para falar sobre qualquer um deles por horas e horas. Basta que eu encontre alguém. Encontrei você que sabia falar de Titãs, me se tornou amigo. Então essa é a deixa, né? Sim, sim. Ô Marcos, eu vou citando algumas bandas aqui, eu quero que você dê algumas notas a elas. Ok. Você não pode nem dar 10, porque o seu 10 é o Nirvana, e o 9 você já citou aqui algumas outras bandas como 9. Então você, como Então, bom professor, tá brincando por de 9, 0 né? a 8, de 0 a 8, qual a nota para a banda Barão Vermelho? 6. Não pela banda em si, pelo que eu talvez não tenha sido influenciado suficientemente pela banda, né? Eu tenho que ouvir mais Barão Vermelho. Então, Belchior, Belchior é o 8. Belchior já chega no 8. Alceu Valença, Seu Valença, pra mim, 7. Acredito que 7. Mastruz com Leite, 8. É, 8 totalmente. O Mastros com Leite, por exemplo, no forró seria minha banda favorita. Seria Mastros com Leite. do Forró é o 10, Do forró é o 10. Do forró é o 10 porque bebe nas duas fontes. Bebe na tradição, embora tenha chegado para romper com a tradição, mas também bebe no estilizado, também bebe em outros instrumentos, também eles não apenas romperam ali, né, com o que vinha do forró dos anos 80, mas também já vinha se transformando com a Cisão, com o Jorge Deltinho, mas eles tornam aquilo um meio rentável. Então um negócio que se conhece no Nordeste hoje como forró, com grandes bandas que vieram depois, né, como Aviões de Forró, como Ostem Safadão, devem a essas portas que o Martuz com Manuel Gugel na Som Zoom abriu. Então, para mim, Martuz em termos de qualidade, até de vida longa também, seria a banda 10 do forró para mim. Marcos, agora eu quero que você diga um artista, uma banda que todo mundo gosta, mas que não chegou para Marcos, não bateu, que Marcos ouve e diz: "Ah, não é tudo isso, talvez seja uma banda superestimada para Marcos, assim, um artista." Bom, é uma pergunta polêmica, né? Tem artistas que, como você falou, não chegaram para mim talvez no momento que deveriam. Quando se chega na infância, tem uma forte influência. Quando se chega na adolescência, tem uma forte influência. Mas às vezes na vida adulta a gente vai atrás. E quando vai atrás, nem sempre bate dessa forma, né? Teve artista que eu fui buscar depois de adulto, como é o caso do Rush, que bateu muito bem, que eu gosto, ouço muito. Tem artista brasileiro, por exemplo, que eu fui ouvir, Racionais, né, por influência sua, inclusive, fui ouvir depois de adulto e bateu muito bem. E tem artista que talvez eu não ouvi o disco certo, talvez eu no momento, etc. Mas eu posso citar, por exemplo, Oasis não seria uma banda, né, que bateu assim, né? Eu tenho ali contado na mão ali algumas boas canções, mas eu não exploro a discografia do Oasis, talvez como
tem, né, todo esse entusiasmo ao redor do Oasis, de uma volta dos irmãos, etc. Ouço também, claro, algo do solo deles, etc. Mas talvez eu não tenha, talvez até por uma birra, porque veio, né, nos anos 90, talvez para mim seja, eu me aproximo mais do grunge, talvez do hard rock do Guns N' Roses, etc. Então, do Britpop, não, Britpop? Britpop. Britpop não é a das que me bate. Às vezes outras coisas podem me bater mais. A nível nacional, por exemplo, eu poderia citar quem? Milton Nascimento, por exemplo. Então, Milton Nascimento, eu sei que tem algo muito, né, importante, muito bonito a ser explorado na discografia, mas eu não tenho propriedade para falar de Milton Nascimento. Então, não é nem que eu ache que não é estudo. Acho que é estudo, sim, mas que eu não tenho propriedade. Então, talvez na rodinha de intelectuais pague mal demais eu falar que não sei sobre Milton Nascimento. Mas aí posso fazer isso. Enquanto a vida, eu também me proponho muito a ouvir muita coisa. Então, esses dias eu fui explorar, por exemplo, Djavan, que também o pessoal falava muito. E aí bateu legal. Então, teve disco que bateu muito bem e tudo mais. Então, eu acho que o grande barato, o barato total é a gente não parar de procurar ouvir música. Então, eu sempre me proponho a mensalmente ter uma playlist com álbuns de artistas que eu conheço, mas que não conheço o álbum, de artistas que eu nunca conheci, que eu preciso conhecer, álbuns que todo mundo fala muito bem, eu preciso ouvir, ou de artistas aleatórios desconhecidos que eu digo, poxa, aqui deve ter alguma coisa. Esses dias eu descobri, por exemplo, o Zé Geraldo, que Sim. para mim não tinha chegado na infância como deveria. Hoje eu ouço. Então, enquanto a vida há esperança para Oasis, para Milton Nascimento, para todo É mundo. engraçado, Milton Nascimento eu gosto muito, né? Eu curto muito Milton Nascimento e você citou Djavan, que no caso é um artista que não bateu pra mim. Eu acho que Djavan seria o exemplo que você falou sobre Milton Nascimento, pra mim talvez fosse exatamente Djavan. Talvez tenha gêneros que não bata pra mim. Alguns gêneros não batem, assim. Por exemplo, eu não sou muito adepto à música eletrônica, só música eletrônica, né? Sem letra e tal. Pra mim tem que ter algum contexto. Talvez o funk carioca e paulista também não me bata muito. Mas é como eu falei, talvez se eu tivesse crescido lá em São Paulo, talvez se eu tivesse crescido na periferia do Rio de Janeiro, aquilo batesse. Então tem coisa que pra mim não bate porque não faz parte do meu contexto, não fez. Bate Flávio José, que eu escutava lá na casa dos meus pais. Sim, Para um paulista não vai bater Flávio José, então é por aí. sim. E um artista que você gosta muito, que você super valoriza, mas que você vê que o público em geral não dá importância devida a esse artista. Tem um que se chama Rui Mauriti, e é um artista carioca, falecido recentemente, há poucos anos, que ele tem uma vertente folk, mas é um folk que bebe não só em, sei lá, Bob Dylan da vida, bebe aqui no Brasil e na música afrodescendente, né? Então bebe em terreiros de umbanda, de candomblé. Então tem uma música ali dele nos anos 70 que se torna muito popular, né? Que é aquela Nem Ouro Nem Prata, né? Que eu vi chover, eu vi relampear. É muito popular. Tem Serafim e Seus Filhos também, que foi regravado por Sérgio Reis, Zezé Camargo e Luciano, né? Que é uma música muito popular e que eu conheço bastante da carreira. Mas aí eu sou solitário porque não tenho muitas pessoas que conhecem muito da carreira do Rui Mauriti. Esse, por exemplo, seria um artista que eu considero que é importante. Ele tem uma discografia imensa assim a ser explorada, mas eu percebo que ele não tem o devido valor que merecia. Marcas do Que Se Foi, por exemplo, que é uma música que no final de ano toca sempre, é uma composição dele. Então, Rui Mauriti seria meu artista maldito que eu mais ouço. Muito bem, Marcos. Estamos aqui nesse primeiro episódio recebendo o Marcos Malta, baixista e compositor da Beth Morfina e também psicólogo atuando na Fundação Padre Zuzinha e também no município de Jataúba. Isso, no CRAS do município de Jataúba, aí como psicólogo social, né? Muito bem. Agradecer mais uma vez aqui aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros, que sem vocês isso aqui não estaria acontecendo, né? A Toque Secreto Lingerie, lá do meu amigo Pedro Barbosa, né? E toda a sua família. Também a Davi Fashion Distribuidora, em nome aqui do meu grande amigo Daniel Lopes. Quero agradecer também por esse apoio. A Rafa Burger, né? A hamburgueria do meu querido aluno e amigo Anderson, né? E toda a sua família, Ribeiro. Tá aí, ó.
que mandaram aqui pra gente também. É só pedir lá no Quero Delivery, no iFood, né? Mandou aqui pro nosso convidado, mandou aqui pra gente. Agradecer também a 3V, agência de marketing, que fez a nossa identidade visual, a nossa logo, né, dos amigos Vitor e Vitória, e também ao meu amigo Eduardo, né, que está aqui na técnica do Sulancast, e o pessoal do Sulancast TV aqui que está também dando essa força ao Barato Total, a esse projeto bacana que a gente vai tentar sempre trazer um convidado aqui toda semana, todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal lá no YouTube, no canal do Sulancast TV, e com cortes também no Instagram do Barato Total, @Barato Total Podcast. Segue a gente, segue também o Sulancast lá no Instagram, beleza? E vamos caminhando aqui para as últimas perguntas, Marcos. Você também gosta muito de literatura, né? Mais estrangeira até do que brasileira? Não, talvez dividida. Eu leio algo de fora, algo daqui, tento me permitir. Na literatura brasileira, o que foi que pegou mais? Érico Veríssimo, por exemplo, me pegou bastante. Érico Veríssimo, escritor gaúcho. O filho dele é muito conhecido, né? Sim. Que tem as suas crônicas, etc. Mas Fernando Veríssimo. Mas Érico Veríssimo, dos autores brasileiros, seria o que mais me pega. Por exemplo, tem o livro dele, Incidente em Antares. Então é uma indicação que eu faço, é uma baita leitura. É um livro que eu conheci através de um comentário de alguém, então eu sempre vou buscando livros, influências, e aí alguém comentou com esse livro em uma viagem comigo um dia. E aí sim eu disse que havia sido um livro que ele tinha sido tarefa de casa das férias dele. Quando chegou em casa eu fiquei com esse incidente em Antares. Aí fui buscar Érico Veríssimo e descobri que era um autor renomado do Brasil. Então aqui seria Érico. Eu trabalhei em Incidente em Antares, né, com uma turma, lá na escola onde eu trabalho, lá no Instituto Albert Einstein, e depois eu comentei contigo até, né, que a gente fez o roteiro e tal, não sei o que, apresentamos, e depois você me presenteou com o livro, né, Exatamente. do É um Incidente em livro a se Antares. presentear. Maravilhoso. E eu lhe presenteei com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era um livro que eu sempre cobrei que você E que muito lesse, bom né? também, muito bom. E que talvez eu já tenha lido, mas lido naquela escola, né? Naquela forma muito metódica que a gente tinha, que talvez exigisse mais bagagem, né? Que hoje lendo a gente entende na riqueza daquilo ali tudo. Então, Ali no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis, Marcos, o Brás Cubas ele diz que não teve filhos e que por isso ele não transmitiu a ninguém o legado da sua miséria, né? E a gente sabe que você tem uma carreira aqui em Santa Cruz na música, você tem várias composições que contribuíram aí para a música de Santa Cruz, e a gente sabe que não é um legado miserável, coisa nenhuma, né? Muito longe disso. Qual seria a música de sua autoria que você teria orgulho de mostrar a um filho no futuro? bom. Eu teria orgulho em mostrar. É muita coisa para se pensar aqui, mas algumas parcerias eu acho que são muito boas. Por exemplo, tem uma música que eu fiz com meu irmão que ainda não foi lançada, que se chama Até Logo Nunca Mais, que eu fiz com o Carlos Wilker. Seria uma música que eu teria orgulho em mostrar. A Vida é uma Estrada, também é uma outra música, parceria nossa, que eu também teria orgulho em mostrar. Acredito que sintetiza alguma coisa sobre filosofia de vida, etc. E tem uma parceria entre você, eu e Daniel Alves, né, guitarrista da Beto Mofina, que é Via Crucis. Eu acho que é uma letra, uma melodia, um arranjo, tudo muito acertado. Eu acredito que essa música, você disse assim, você já teve uma banda? Já. Ouça isso aqui, por exemplo, seria um belo exemplar se mostrar. Muito bem, Marcos. Estivemos aqui recebendo meu amigo, Meu irmão, meu irmão, Marcos Malta, Marcos Silva, psicólogo Marcos Marcos Silva. Silva, psicólogo também, tem um Instagram, então quem quiser me acompanhar lá como psicólogo,
Tem, Marcos Silva é uma coisa meio o médico e o monstro. Marcos Silva, psicólogo, Marcos Malta, músico, tem essa divisão assim, né? De onde vem o Marcos Malta? Malta não é seu nome, Não, né? não é. Vem do dicionário, vem de uma busca no dicionário por um sobrenome que tivesse essa dualidade entre as letras, né? MM, Malu Mader, Peter Parker, Bruce Banner, Marcos Malta. Então Malta foi o que soou bem, Marcos Malta, mas meu nome mesmo é Marcos Diego Costa Silva. Tem a ver com a banda Malta? De forma alguma. Muito bem, assim nós encerramos esse primeiro episódio do Barato Total. Na semana que vem estaremos aqui com mais um convidado ilustre para batermos um papo sobre música, sobre literatura, sobre cinema, enfim. Então um abraço a todos e até mais.